eu vou contar para vocês um mito indígena que eu li num livro escrito por um índio, e o nome desse índio e autor é Daniel Mundurucum. E ele pegou várias lendas indígenas e escreveu. E uma dessas lendas é esta que eu vou contar agora. O nome da lenda? Por que o sol anda devagar? E aqui, porque no livro não começa assim, mas aqui começa assim. Era uma vez, há muito tempo atrás, a terra era muito escura e sombria, porque não tinha nem sol, nem lua e nem estrelas. E o povo Carajá vivia em completa escuridão. E para ter um pouco de luz, eles deixavam aceso dentro das casas um braseiro. Só que para manter esse braseiro aceso era necessário pegar lenha lá na mata. Acontece que os homens tinham medo, porque era frio e muito escuro na mata. Eles tinham que fazer assim. Acontece que, como toda tribo, esta tribo também tinha um herói. E o nome do herói dessa tribo era Cananchioê. E o sogro de Cananchioê, porque naquela época o marido morava com o sogro, vivia dizendo para Cananchioê: "Ô Cananchioê, vai buscar luz para o povo Carajá, você é o nosso herói, tem que resolver esse problema." E Cananchioê dizia: "Ah, um dia eu vou." Mas que nada, passava o dia inteiro esticado na rede. Nem lenha para manter aceso o braseiro ele ia buscar de tanta preguiça. Um dia, o sogro enfesado foi buscar ele mesmo lenha na mata. Acontece que ele já era com idade avançada e acabou tropeçando porque não enxergava direito o caminho e se machucou todo. E enquanto estava sendo socorrido por algumas pessoas que passavam por ali, ele gritou lá do mato: "Ô Cananchioê, vai buscar lenha, Cananchioê, já que você não resolve o nosso problema, então vem pelo menos buscar lenha." Mas não adiantava. Cananchioê ficava lá estirado na rede. Um dia, os animais da floresta também começaram a cobrar de Cananchioê: "Ô Cananchioê, vai lá buscar claridade para o nosso povo." E a mulher do Cananchioê também se uniu ao coro dos descontentes e começou a dizer: "Ô Cananchioê, quando você casou comigo, você disse que ia cuidar de mim. Então, Cananchioê, atende o pedido do meu pai. Vai lá e traz luz e calor para a nossa tribo." Cananchioê, já não aguentando mais aquela pegação de pé, resolveu ir. Mas foi sozinho e sem levar nada. Todo mundo na aldeia ficou desconfiado. Os animais começaram a dizer: "Ué, Cananchioê vai pegar o sol, a lua e as estrelas sem levar nenhuma arma, nem lança, nem tacape, nem laço, nem corda. Como ele vai prender?" Mas Cananchioê ficou pensando enquanto os animais e o povo diziam e ficou matutando: "Bom, se eu não consigo prender o sol, nem a lua, nem as estrelas com alguma arma, para que eu vou levar? Eu tenho que vencê-las com a minha esperteza." E foi isso que ele fez. Saiu andando pela mata à procura do sol, da lua e das estrelas, mas ele não conseguia achar. Perguntava para um, perguntava para outro e ninguém sabia onde eles estavam. Até que ele encontrou alguém que disse: "Ô Cananchioê, o sol, a lua e as estrelas estão lá em cima, lá no céu. E o dono deles é Ranrarezá, que é o nome do urubu-rei." Então Cananchioê ficou pensando: então quer dizer que para mim ter o céu, o sol, a lua e as estrelas, eu preciso vencer Ranrarezá, já que ele é o dono deles. E foi isso que ele pensou. Ficou lá pensando numa maneira de como vencer o urubu-rei. E teve uma ideia, porque, claro, o herói é inteligente, né? Ficou lá no meio da mata, num lugar descampado, muito bonito. Esticou-se e começou a dizer para os animais: "Morri! Eu morri! Eu morri!" E lá ficou esticado. Então vieram as moscas,
Sabe como é que é mosca, né? Quando encontra um cadáver, né? E começaram. E para ver se Cananchuê realmente tinha morrido, começaram a zunir no ouvido de Cananchuê. E nada de Cananchuê mover nem sequer um músculo. Disseram as moscas, realmente ele morreu. Morreu mesmo. Depois das moscas, vieram os urubus. Porque sabe como é que é um urubu, né? Primeiro, eles ficaram voando em círculos sobre Cananchuê. E depois começaram a bicar todo o corpo de Cananchuê. Bicaram, bicaram, bicaram. Mas Cananchuê não se mexia. Então, os urubus disseram, realmente ele morreu. Com certeza ele morreu. E voaram e foram até Ranharezá, que era o urubu-rei. E disseram para ele que Cananchuê havia morrido. Então, Ranharezá, o urubu-rei, sobrevoou. Ele estava meio desconfiado. Será que um herói morreria assim tão fácil? Foi sobrevoando, mas, acreditando nos conselheiros urubus, pousou bem em cima da barriga de Cananchuê. E quando ele pousou, Cananchuê agarrou bem rápido na perna do urubu-rei. E o urubu-rei começou a se debater, querendo sair, querendo fugir. Mas não adiantava. Cananchuê colocou cordas bem amarradas no pé dele. E ele ficou preso. Coitado. Os animais começaram então a mofar do urubu-rei. Como pode um rei ser preso assim tão facilmente? E começaram a gozar tanto que o rei, o urubu-rei, foi ficando enfesado. E era isso que eles queriam realmente, que ele ficasse assim? Que disse para Cananchuê, ô Cananchuê, se tu me libertar, eu prometo te dar o que você quiser. O que eu quiser? Sim, o que você quiser. Palavra de Ranharezá, palavra de urubu-rei. E assim fez. Então Cananchuê tirou as cordas que amarravam os pés do urubu e ele saiu voando livre. E é claro, voltou para cumprir a sua palavra. O que você quer, Cananchuê, em troca da minha liberdade? Então Cananchuê disse, eu quero as estrelas. Então o urubu-rei foi até o céu e trouxe Tainá, que era o nome indígena para estrela. Acontece que Tainá tinha uma luz fraca, que piscava, piscava, piscava. E os carajás não gostaram daquela luz e começaram a reclamar e disseram, ô Cananchuê, nós queremos mais luz, a luz de Tainá é muito pouca. Então, Cananchuê chamou novamente o urubu-rei e disse, eu agora quero a luz de Randô, que era a lua. E o urubu-rei foi até o céu e trouxe Randô, que era a lua. E Randô veio e começou a iluminar os carajás. Acontece que a luz de Randô era muito fria e fraca também. E os carajás logo começaram a reclamar de novo para o herói. Olha, Cananchuê, nós queremos uma luz forte e que nos aqueça. Então, Cananchuê chamou de novo Ranharezá e pediu, eu agora quero o sol. E Ranharezá subiu até o céu e foi lá, trouxe o sol. Acontece que Ranharezá já estava chateado com os carajás e falou assim para o sol, sabe, sol, pode ir lá, mas passa bem rapidinho para não dar tempo deles fazerem nada. E foi o que aconteceu. Quando o sol surgia, ele passava bem rápido. Surgia e passava bem rápido.
Então o povo começou a reclamar. Ai, Cananchuê, que adianta ter um sol assim tão rápido? Não dá tempo de fazer nada. E Cananchuê, então, chamou Ranhanrezá e disse: ai, Ranhanrezá, pede para o sol passar mais devagar para que nós possamos aproveitar mais o dia. Mas a Ranhanrezá disse: o quê? Eu? Você é o herói da tribo. Você é que tem que dar um jeito. Eu já cumpri a minha parte. Te dei o sol, a lua e as estrelas. Então, ó, fui. E lá foi voando e nunca mais voltou. Então, Ranhanrezá ficou pensando, afinal, ele ainda não havia resolvido o problema. E pensou e teve uma ideia, é claro. Subiu no alto de uma palmeira, bem grande, e ficou lá, esperando o sol. E quando o sol passou, ele deu um pulo e agarrou na cabeleira do sol. Ui, mas estava muito quente! Então ele agarrou na barriga do sol, mas ainda estava muito quente. Então ele agarrou na cintura do sol, mas ainda estava muito quente. E por fim, ele agarrou na batata da perna do sol e ficou ali, agarrado, puxando. E o sol não teve outro meio a não ser passar bem devagar. Afinal, Ranhanrezá estava lá, pendurado na batata da barriga da perna do sol. E o povo, assim, pôde fazer tudo o que estava acostumado: caçar, pescar, comer, colher. E é por isso que até hoje o sol anda devagar, porque Cananchuê está lá, segurando na barriga da batata da perna do sol.